um pouco desse clima, né? É claro que ele estava ali com uma plateia ganha também. Muitos democratas não foram a conferir esse discurso porque sabiam, né, o conteúdo desse discurso de antemão ali, né? Agora, é curioso que, por exemplo, a cidade de onde fala a Mariana, nossa correspondente nos Estados Unidos, em Nova York, o Trump é avassaladoramente derrotado ali, né? A maioria maciça de Nova York. Pelo Instituto de Pesquisa Galo, pela primeira vez desde 2005, o Partido Republicano conta com a aprovação e endosso de 51% da população. Isso tem a ver... Mas tem uma curiosidade, porque, por exemplo, em estados mais, digamos, conservadores, republicanos, as grandes cidades desses estados, ele ganha no estado, sim, mas ele perde em grandes metrópoles americanas, sim, mesmo de estados conservadores. Eu acho que essa que é a dicotomia interessante, que revela muito da dicotomia nossa, inclusive, reverbera e espelha. Existe um preconceito, que às vezes é um conceito em relação ao Trump muito grande, porque ele realmente tem um discurso misógino, xenófobo, um meio cafajeste, contra imigrantes, de alguma forma, muito incisivo nesse sentido. Mas ele é um sintoma, a meu ver, a uma doença maior que ele, que foi uma espécie de pseudo-progressismo latente, idiopata, que tira da maioria a prerrogativa de avanço do país. E ele devolveu a essa maioria que estava com desemprego. É o maior índice de pleno emprego da história dos Estados Unidos no governo dele. Ele estabeleceu exatamente emprego para minorias também, como negros, hispânicos, pessoas que ele homenageou no discurso dele. O State Union sempre é exatamente um discurso de conciliação, né, de avanços do país. Mas ainda assim o Partido Democrata se coloca de maneira incisiva contra ele. O gesto da Nancy Pelosi, ainda que o Trump não tenha a cumprimentado, é extremamente esdrúxulo, porque o discurso em si reverbera uma série de coisas boas que estão acontecendo na nação e de virtudes não só do presidente, mas de virtudes que estão melhorando a nação. O impeachment, o processo de impeachment foi um tiro de canhão no pé, sem nenhum tipo de embasamento jurídico, sem nenhum tipo de embasamento, sequer é uma formulação de um crime. O Trump é uma figura vulgar, assim como o nosso querido Bolsonaro é uma figura popularesca também, mas que estão fazendo, de alguma forma, melhorias econômicas efetivas absolutamente sintomáticas em dissonância a um tipo de discurso que fala às minorias, mas não faz nada de objetivo para eles, que é o caso do Partido Democrata. Então, eu acho que o Trump não só está em campanha de reeleição já, como está praticamente reeleito, principalmente se o candidato for um dos tipos como o Bernie Sanders, que é um socialista declarado, que quer tirar dinheiro dos ricos para dar para os pobres, fazer com que os ricos paguem pelos pobres. Ou seja, um discurso totalmente invertido à tradição liberal e capitalista americana. O Partido Democrata se perdeu completamente. E ele ressalta a economia, né? Que vai bem, os empregos, a questão da economia, né? Pois é, então, aí é uma questão de olhar de mundo mesmo, né? O quão essa economia pujante e alardeando que a economia apresenta bons números, sim, se traduz em políticas que vão trazer bem-estar de fato para a população. Faz bem-estar, né, para a população. Agora, se você achar que tudo se resume, né, nessa questão do neoliberalismo, na economia, né, você tira também outros fatores que devem andar juntamente a esse benefício econômico para que a população tenha, na totalidade das suas aspirações, o bem-estar que eu coloco. O que mais que um presidente pode fazer pela população, se não oferecer capacidade de trabalho, oportunidade de trabalho, de lazer, de entretenimento e de bem-estar social, dado a pujante economia que reverbera dinheiro. O presidente não pode oferecer felicidade às pessoas, assim, de maneira abstrata. Não pode, mas não é a economia apenas, pura e simplesmente, exclusivamente, que deveria ser garantia de bem-estar para a população. Mas qual que é a coisa terrível que o presidente está deixando de fazer pela população? Nenhuma coisa terrível. Estou falando só que tem um outro olhar que vê em outros setores da sociedade, como bem-estar, cultura, educação, né, coisas que vão também trazer a essa população. Não precisa de governo para ter uma cultura pujante. Não, mas, assim, aí sim é uma cultura popular, independente do governo. Sim, não é que seja ruim isso, as coisas eu tô pontuando que as coisas devem seguir conjuntamente, entendeu? Porque, assim, a economia bem, o mercado indo bem, é bom pra quem? Pro povo. Vamos lá, pro povo. Qual povo em especial? O povo americano.
americano, Não, que tem emprego, que tem bem-estar qual econômico. povo em especial? O povo que já tem um domínio hegemônico econômico, Não, poder mas havia, pela... inclusive, numa grande potência americana, desempregados, pessoas à margem, pessoas excluídas. E quando você faz uma economia pujante que gera quase que um pleno emprego, você absorve essas pessoas. Eventualmente, os direitos humanos, a questão de direitos, esse tipo de coisa, o governo pode fomentar também, e deve, o Estado é obrigação. Eventualmente, mas o principal de governo é dar oportunidade de trabalho, porque a oportunidade de trabalho oferece oportunidade plena de cidadania e de liberdade. Você tem que ter dinheiro para ter liberdade de ação. Sim, quando você coloca eventualmente, eu posso considerar que, eventualmente, se ele não quiser, tá tudo bem. Não, deve fazer.